Muito bom dia, bom dia. Vamos chegando, vamos nos preparando para mais uma das nossas lives do Clube do Livro. E hoje vamos conversar sobre o livro O Amor do Espírito, de Bert Hellinger, dando continuidade aos nossos estudos sobre esse material tão importante para terapeutas, buscadores, né? Pessoas aí que estão num caminho de autoconhecimento, um caminho espiritual, ou que estão se preparando, se formando para serem profissionais da ajuda, que é a função basicamente aí de terapeutas e pessoas que atuam nesse sentido, tá? Bom dia, Carlos, a Rita, a Maria José, a Star Zen, Marcelo, a Elaine, a Irene. E bom ter vocês aqui. Vai colocando no chat de onde vocês estão falando. O livro é O Amor do Espírito, de Bert Hellinger, Ensinamentos da Constelação Familiar. Hoje sobre a temática da ajuda. Tá? Bom dia, Paula. As ordens da ajuda, dentro do viés desse livro aqui. Ok? A Rita é de Itapecerica da Serra. Bom dia, Bruna. Maria José de Portugal. Irene de Camboriú. Marcelo de Florianópolis. Bom, vamos nos preparando para estudarmos esses conceitos muito importantes sobre ajudar. Então vamos, para quem não conhece ainda a nossa dinâmica, tá? Sempre no início das nossas lives a gente faz uma corrente do bem, tá? Para conectar as pessoas que vocês têm aí no Instagram de vocês que gostam desse tipo de conteúdo. Clica nessa seta aqui, que está aqui ou aqui para vocês, e convida pelo menos 5 pessoas que estão aí na lista de vocês, que estão online, para a gente fazer uma corrente do bem, criar uma egrégora aí de estudo. Convidando aqui os meus pacientes, os membros do clube, do livro, os alunos da formação de hipnose sistêmica, constelação na água, porque muitas vezes o Instagram ele não avisa, tá? Então a gente faz esse favor. Convida os terapeutas que vocês conhecem para a gente fazer um movimento aqui de manhã de estudo. E bora lá para a gente iniciar então. Bom dia para quem está chegando agora. Bom dia, Regina, a Amanda, a Lu, a Luana, Fabiane, Bianca, Isabel, Bruna. Então bora lá.
Vamos iniciar então os nossos estudos de hoje, né? A gente deu um time aqui nas nossas lives, que por causa do nascimento do nosso filho aqui, ainda estamos na fase de adaptação, né? Principalmente noturna, né? Os desafios do sono com o recém-nascido, mas tá tudo certo, graças a Deus, e vamos seguindo adiante, ok? Então, essa parte aqui do livro que nós estamos estudando agora, ela começa na página 145, tá? E fala a respeito do ato de ajudar, o ato de ajudar, porque nós somos, né, para quem está nesse caminho aqui, de ser terapeuta, se formando como terapeuta, se tornar terapeuta, querendo ou não, é um profissional da ajuda. E não só terapeuta, tem outros profissionais que são profissionais da ajuda, que atua dando assistência para as pessoas em determinadas questões, né? Toda profissão ajuda as pessoas, né? Por meio do seu serviço ou produto. Agora tem aquelas que atuam, né, diretamente com ajudas em determinadas situações de sofrimento, situações difíceis na vida, né? E aí, nesse sentido, a ajuda pode ser boa e dar certo, ou ela pode acontecer de uma maneira disfuncional. Tá? Existe dentro, para quem não sabe, existe dentro do conceito das constelações familiares o que a gente chama de ordens da ajuda. O que seriam ordens da ajuda? São princípios, leis que fazem com que a ajuda dê certo, aconteça de uma maneira adequada. Porque se o ato da ajuda ele escapar dessas leis sistêmicas e de relacionamentos, tanto o ajudante quanto a pessoa ajudada podem ser prejudicados. Então, para que uma ajuda aconteça de uma maneira adequada, precisa ter uma determinada sabedoria no processo, tá? Porque na maioria das vezes as pessoas entram em movimentos de ajuda de uma forma impulsiva, sendo levadas, né, pela onda ali de dificuldade da outra pessoa. E principalmente pelo ajudante não aceitar ou não dar conta do destino difícil ali que a outra pessoa está vivendo. Aí a pessoa que ajuda quer interferir, quer retirar a outra pessoa desse cenário. E muitas vezes isso mais prejudica do que ajuda verdadeiramente, né? Inclusive as constelações familiares falam que a ajuda deve ser pedida, né? Porque uma pessoa ela tem o direito de querer não ser ajudada, querer ficar mal, se for a escolha dela, né? E a gente não pode sair interferindo nisso. E principalmente quando se trata de familiares, né? Esse é um desafio maior para as pessoas, né? Por exemplo, quando seu pai, sua mãe, irmão, sei lá, não querem se cuidar e ficam se prejudicando, às vezes
nós não aceitamos e queremos empurrar goela abaixo a ajuda ali na pessoa. Isso fere o livre-arbítrio. Fere o livre-arbítrio e muitas vezes mais prejudica do que ajuda. Tá? Então, porque parem para pensar. Ó. Entenda o seguinte, para vocês entenderem uma analogia nesse sentido, né? Imagina na consciência divina, pensa em Deus, né? Para vocês entenderem essa questão da ajuda. Pensa em Deus. Deus, ele é onisciente. Onisciente. O que é onisciência? Está consciente de tudo. Ou seja, está 100% consciente das suas dificuldades, dos seus desafios, das suas necessidades. Para o divino, a qualquer momento bastaria fazer assim e tudo na sua vida já estaria resolvido. O divino já poderia, né, manifestar na sua vida e resolver tudo. Tirar de você todos os seus problemas e desafios. Mas por que não faz isso? Por que não faz isso? Primeiro motivo é porque também existe a lei do livre-arbítrio. Para o divino nos ajudar, nós também temos que dar permissão, convidar o divino a entrar na nossa vida. E muitas pessoas não fazem isso. Né? Então, porque tem a lei do livre-arbítrio. Né? E se inconscientemente você está querendo viver o que você está vivendo, mesmo que você não perceba, o divino não vai interferir na nossa vida. Ele não vai meter o pé na porta e já chegar arrumando a nossa vida assim, sem a nossa vontade e autorização. Senão ele seria um ditador, né? Ou ditadora. Então esse é um primeiro ponto. Né? Agora, um segundo ponto é que nós existimos e que nós estamos aqui, nós existimos e nós estamos aqui para evoluir e servir. Esse é o propósito de vida de todo mundo, tá? Se você ainda não sabe o seu propósito de vida, agora você sabe. Evoluir e servir, ou evoluir para servir. Tá? Esse é propósito em comum para todos. Então, como o nosso principal objetivo aqui é evoluir, para pensar, se o divino chegasse e já resolvesse tudo para nós, você cresceria o quê? Você evoluiria o quê? Como? Nada. Basicamente nada. Eu sempre faço analogia para vocês entenderem essa questão da ajuda. Eu faço sempre uma analogia, quem é meu aluno já deve ter ouvido, também quem participa na live também já deve ter ouvido. Imagina que você contrata um personal trainer. Você quer emagrecer, você quer se condicionar, ou você quer atingir um resultado esportivo, seja o que for. Aí, quando você chega lá na academia, o personal trainer te olha com dó, a filosofia do tadinho, tadinha, que é o que condiciona esses movimentos de ajuda disfuncionais. O personal te olha como tadinha, como tadinho, com dó, e ele fala: olha, eu quero te ajudar. Está doendo em mim ver você carregar esses pesos. Então, eu quero te ajudar. Eu vou fazer os exercícios por você. Aí ele vai lá na sua sessão de treino e o personal, querendo te ajudar, vai e faz todos os exercícios para você com boa consciência,
se sentindo a pessoa solícita, se sentindo uma pessoa caridosa, bondosa, evoluída e maravilhosa. O personal trainer, respondam para mim no chat, ele está ajudando ou ele está atrapalhando a pessoa? Está ajudando ou está atrapalhando? Responda para mim no chat. Essa ajuda do personal trainer está ajudando ou atrapalhando? Atrapalhando. Agora, é diferente se no momento ali que a carga não está dando, o personal trainer dá um tapinha. Então, dá um tapinha para a pessoa conseguir ir num nível ali diferente, ou orientar a forma certa. Olha, faz força aqui desse jeito, isso aqui para você conseguir. É assim que funciona na vida. É assim que funciona na vida. O verdadeiro ato de ajuda mantém a outra pessoa como a protagonista. O verdadeiro ato de ajuda mantém a outra pessoa como a protagonista da resolução do desafio. É ela que é a heroína, o herói da história, e não o ajudante. Senão, quem evolui, quem cresce, quem se desenvolve e quem ganha os créditos espirituais e quem puxa aquela carga também para si é o ajudante. Por isso que muitas pessoas de profissões de ajuda ficam doentes, porque entram nesses papéis e ajudam dessa forma. Entendeu? Então, o ato de ajuda, quando você vai ajudar alguém, você precisa ter uma postura de personal trainer. E não pode ser aquele personal trainer bonzinho demais. Senão a pessoa, ela vira sanguessuga, né? Quem aqui já teve experiência de ajudar pessoas e se sentiu sugado de alguma forma, percebeu que a pessoa estava te vampirizando, percebeu que a pessoa estava te usando como bengala, percebeu que a pessoa estava querendo ficar no seu colo, sendo carregada como se fosse uma criança? Quem já teve essa percepção, essa experiência? Entendeu? Porque entenda o seguinte, tá? Entenda o seguinte, todas as pessoas possuem, o que vocês precisam entender? O que vocês precisam entender? Todas as pessoas, elas possuem um ego. Ego. Na verdade, elas são um ego, né? E o ego, quando ele está inconsciente, ele tem determinados padrões meio complicados de só querer olhar para os seus interesses e se aproveitar, tá? Também dentro da consciência de cada pessoa tem o que nós chamamos de criança interior, um lado infantil mesmo na consciência da pessoa, programado com base nas suas experiências de infância. Um emocional, um corpo emocional mais espontâneo, mais primitivo, mais reativo, tá? E também a pessoa, dentro da sua consciência, tem a sua... Ela né? Uma parte dela também é o que nós chamamos de consciência, de alma, ok? E muitas pessoas
muitas pessoas que você entra em movimentos de ajuda, na verdade, a sua ajuda, ela está corrompendo o ego daquela pessoa. Está mimando a criança interna daquela pessoa. Entende? E aí você acha que você está ajudando, fazendo tudo o que ela quer, tudo o que ela te pede, que ela te solicita, mas na verdade você está mimando a personalidade dela. Você está deixando mal acostumada a criança interna daquela pessoa. E aí, quando você vai pôr limite, a pessoa pode fazer birra. Por quê? Porque você está tirando o doce da criança. Você está pondo limites no ego da pessoa. E muitas vezes, na verdade, na maior parte das vezes, quando a ajuda ela vai em direção à alma, que é o verdadeiro ato de ajuda, que o Bert Hellinger fala que é ajudar em sintonia com a alma. O verdadeiro ato de ajuda, ele deve ajudar em sintonia com a alma da pessoa e com o campo sistêmico familiar da pessoa. E esses atos de ajuda que vão em direção à alma da pessoa e ao campo sistêmico familiar da pessoa, na maior parte das vezes, vai contra o que o ego e a criança interna da pessoa quer. Entendeu? Pode desagradar. Por exemplo, vamos supor que um pai e uma mãe já têm um filho mais adulto, está ali na idade adulta, e esse filho, para evoluir, crescer, progredir, se fortalecer, ele precisa se virar. Ele precisa de um corte, de um cordão umbilical mais decisivo, mais forte, que vai colocar desafio na vida desse filho ou filha. E aí muitos pais falam, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Promover um desafio na vida do meu filho? Eu preciso continuar ajudando 100% em tudo. E aí esse ato de ajuda vai ser direcionado ao quê? Ao que o ego e a criança quer. Mas para a alma dessa pessoa, a necessidade, a verdadeira ajuda é se tornar independente, forte e independente. Então, muitas vezes, o ato correto de ajuda, ele pode ser duro. Ele pode ser mal confundido. Porque muitas vezes ele vai desagradar o ego e a criança da pessoa. Vai pôr limites. Vai trazer uma situação difícil. Entendeu? Porque, entendam o seguinte, o verdadeiro ato de ajuda não é dar o que a pessoa quer. É com sabedoria se sintonizar com a pessoa, com a intuição, se sintonizar com a alma da pessoa, com o campo sistêmico e dar o que ela precisa. Não o que ela quer, o que ela precisa. E às vezes o que ela precisa vai desagradar o ego dela. E é por isso que muitas pessoas não conseguem ajudar da maneira correta, porque não querem se indispor perante o ego e a criança daquela pessoa. Entende? Por exemplo, vamos supor que um pai
ou uma mãe fica solicitando do filho ou da filha que esse filho ou filha entre no lugar de pai ou mãe perante ele ou ela. O pai ou mãe fica solicitando que o filho entre no lugar dos avós, que se torne pai ou mãe do próprio pai ou da própria mãe. Qual que é o verdadeiro ato de ajuda nesse sentido? Colocar limites, ficar no seu lugar, negar entrar nesse papel. E isso pode fazer o quê? Desagradar o ego e a criança interna ali daquele pai e daquela mãe. E por um tempo criar indisposição. E aí muitas pessoas não conseguem fazer isso porque não querem criar esse peso na consciência de se indispor com as pessoas, sendo que nesses casos o verdadeiro ato de ajuda é não ajudar, é pôr limites. Guardem isso. Para muitas pessoas e em muitos casos, o verdadeiro ato de ajuda, aquilo que vai ajudar mesmo, de verdade, a pessoa crescer e evoluir, é não ajudar. Porque enquanto a pessoa usar você como uma bengala, ela continuará manca o resto da vida. E se o seu ato de ajuda é o que vai perpetuar esse mancar dela para o resto da vida, manter ela dependente, manter ela fraca, manter ela vulnerável, sempre precisando que alguém resolva as coisas para ela, você não está ajudando, você está mimando a personalidade dela, você está mimando a criança interna dela, sempre carregando no seu colo, você está se prejudicando, perdendo tempo, energia e sendo sugado, saindo do seu lugar, tá? E para o divino não faz sentido, quando um ato de ajuda prejudica Estão me ouvindo agora? Entrou uma ligação no meu celular, aí quando entra a ligação fica mudo, tá? Agora voltou. Me ajudem a identificar onde eu estava falando, né? Então eu estava falando o seguinte, que o ato de ajuda verdadeiro, ele pode desagradar o ego da pessoa. Entendeu? E muitas vezes isso é mal confundido. A pessoa não me ajudou, ela não gosta de mim. Né? A pessoa me ajudou, ela não gosta de mim. Não. A pessoa que verdadeiramente se importa com você, ela consegue enxergar mais a fundo o que você precisa. E para crescer, às vezes a gente precisa de um limite. A gente precisa de uma situação para ligar o se virou. E você aprender a se resolver. É uma ajuda mais polarizada na força do masculino. Por isso que eu falo, é tipo personal trainer,
tipo um treinamento da pessoa. Porque se o seu ato... É lógico que assim, tem determinados movimentos, determinadas situações que nós precisamos acolher as pessoas mesmo. Fazer uma parte mais de sensibilidade mesmo e tudo mais. Agora, isso é num primeiro momento. Passou disso, não pode manter a pessoa na vítima, na fraca. Senão esse ato de ajuda, ele vai ficar mantendo a pessoa num lugar de falta de força, de poder pessoal, de resolução. E você não pode ser a fonte de solução do problema das pessoas. Nós temos que atuar como se fôssemos mentores, professores, pessoas que direcionam um caminho naquilo que a gente já tem de informação, que a gente já encontrou solução, e passa um caminho para a pessoa. E ela vai lá e executa. Isso que é o verdadeiro ato de ajudar. Entende? Então, por isso que existem as ordens da ajuda. Bert fala assim, o verdadeiro ato de ajuda é ajudar os outros a crescerem. E não você ser o banco da pessoa, a escada da pessoa. Entende a diferença? E aí existe, para quem não conhece, existem as ordens da ajuda, que são direcionamentos para que, como se fosse um trilho, para que a ajuda aconteça de uma maneira adequada. E eu vou ler para vocês aqui, para quem não conhece, tá? Quais são as ordens da ajuda, ok? Para vocês se alinharem, refletirem em relação, principalmente se você é terapeuta, ou professor, psicólogo, assistente social, ou se você faz caridade na sua área espiritual. Se você está nessa função de ajudar pessoas com o seu trabalho ou num caminho espiritual, você precisa sempre refletir nesse sentido, tá? E essa é uma crítica que eu tenho com alguns caminhos espirituais que existem aí. Que só ficam, olha, você tem que fazer caridade, ajudar, mas não direcionam algumas ciladas que podem acontecer em relação a isso, tá? E aí eu vejo em muitos caminhos assim a criação de vampiros, né? De pessoas dependentes, né? Processos de ajuda, processos de caridade, a pessoa tem que ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Essa é a verdadeira ajuda. Ela não pode ficar recebendo caridade a vida inteira, né? Exceto algumas condições de incapacidade física, realmente alguns processos de doença que a pessoa fica em estado que ela não consegue fazer nada sem o auxílio de alguém. Aí são situações especiais. Agora, em termos normais, processos de caridade, ele tem que ter uma porta de entrada e uma porta de saída. E nesse caminho, a pessoa se reerguer, se reestruturar, se fortalecer, para que a partir daqui ela ande com as próprias pernas. Senão ela fica criança e dependente, fraca, a vida inteira. Sempre precisando de uma teta ali para o resto da vida. Isso torna a alma da pessoa um tanto quanto vampiresca e infantil. Então, quais são as ordens da ajuda? A primeira ordem da ajuda, tá? Ele coloca aqui no livro assim:
qual é a primeira ordem e qual é a primeira desordem, né? Como que a ordem é quebrada. Então, vou ler para vocês, tá? A primeira ordem da ajuda consiste em dar apenas o que se tem e esperar e tomar apenas o que se necessita. A primeira ordem da ajuda consiste em dar apenas o que se tem e esperar e tomar apenas o que se necessita. Ou seja, muitas pessoas estão o tempo todo querendo ajudar uma pessoa em algo que ela não fez para ela mesma. E também muitas pessoas querem ficar recebendo uma ajuda ali que ela nem precisa, só para ficar naquele papel de dependência. A primeira desordem da ajuda agora é desordem da ajuda, começa quando uma pessoa quer dar o que não tem e a outra quer tomar algo de que não precisa. A desordem também ocorre quando uma pessoa espera e exige da outra algo que ela não pode dar, porque ela mesma não tem. A primeira desordem da ajuda começa quando uma pessoa quer dar o que não tem e a outra quer tomar algo de que não precisa. A desordem também ocorre quando uma pessoa espera e exige da outra algo que ela não pode dar, porque ela mesma não tem. Conseguiram entender? Que essa disfunção na ordem da ajuda pode acontecer, você vê, dos dois lados, do ajudante e do ajudado. Um querendo dar o que não tem, o outro querendo sugar o que não precisa, só para ficar sugando. Igual eu falei, como ego mimado. Não precisa, mas fica na postura de recebedor. E o outro lado quer ajudar excessivamente para o quê? Ser aceito. Quem ajuda excessivamente, reflitam, quer ser aceito pelas outras pessoas. Está ajudando excessivamente para ser bem visto, para ser aceito, para criar uma boa imagem. Então é um ato condicionado, entendeu? E não verdadeiramente pelo outro, é por si, só que de uma forma oculta, ok? Então vamos lá para a segunda ordem da ajuda agora. A segunda ordem da ajuda, aí só na primeira ordem da ajuda aqui, ele fala o seguinte, ó. Portanto, existem limites a serem observados no dar e no tomar. Pertence à arte da ajuda percebê-los e se submeter a eles. A primeira ordem da ajuda é uma ajuda humilde. Então você ajuda de uma forma humilde, sem se colocar como o salvador, né? O herói. Você dá somente o que você tem e o que realmente a pessoa precisa. Tem uma humildade, uma sabedoria nisso. A segunda ordem da ajuda é, portanto, nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitem. A segunda ordem da ajuda é discreta e tem força. A desordem da ajuda aqui seria negarmos ou encobrirmos as circunstâncias, ao invés de olhá-las juntamente com aquele que procura ajuda. O querer ajudar contra as circunstâncias enfraquece tanto o ajudante quanto aquele que espera ajuda, ou a quem ela é oferecida ou até mesmo imposta. Para muitos ajudantes, pode ser que o destino do outro pareça ser difícil e por isso querem mudá-lo. Entretanto, muitas vezes
não porque o outro precise ou queira, mas porque os próprios ajudantes não conseguem suportar esse destino. Então essa ajuda que parte do ajudante se transforma em tomar, e o receber a ajuda, o doar. Por exemplo, vamos supor que tem alguém na sua família que você vê que a pessoa está num momento difícil. Aí aquilo te dói. Aquilo te dói. E aí você com essa dor, você não dá conta dessa dor ao ver a pessoa naquele problema. E aí você quer ajudar aquela pessoa para tirar a sua dor. Você até perde de vista o problema da pessoa, mas você quer ajudá-la para aliviar a sua dor, porque você não está dando conta de ver ela daquele jeito. E às vezes a pessoa não quer a ajuda. Ela está bem com aquele destino, com aquela circunstância dela naquele momento, ela está precisando vivenciar aquilo por alguma questão. E aí você fica ali tentando empurrar aquela ajuda para tirar a sua dor. E muitas vezes a outra pessoa, ela aceita a ajuda porque ela está vendo que você está mal por causa dela. E aí ela aceita a sua ajuda para que você fique bem, e não por ela mesma. Quando isso acontece, inverteu a ordem. Aí é ela que está ajudando o ajudante, aceitando a ajuda para que o ajudante se alivie da sua dor, que não está dando conta de lidar ao ver a pessoa daquele jeito. Conseguiram entender? Dá um ok no chat se vocês conseguiram entender isso. Essa inversão de lugares na ajuda. O ajudado só aceita a ajuda, para ajudar o ajudante a se sentir bem. Porque o ajudante não está dando conta de lidar com aquele destino do outro. Inverteu a ordem. Quem está ajudando, na verdade, é o ajudado. Então, nós precisamos segurar o impulso de querer ajudar as pessoas por causa do nosso incômodo em ver a pessoa daquele jeito. E às vezes a pessoa é o destino dela vivenciar aquilo, e ela tá bem com aquele destino tá precisando acontecer na vida dela por alguma razão, e ela tá atravessando aquilo com dor, com determinada dor emocional, dor na alma, mas é o processo dela. Então, quando você sentir esse impulso de ajudar as pessoas, você precisa refletir, fazer uma pergunta: é por ela ou por mim? É para me aliviar que eu estou buscando ajudar essa pessoa? Sou eu que não estou dando conta do destino dela? E quando a gente olha para alguém passando por um destino difícil e a gente não dá conta, ou fica com a crença de que a pessoa não vai dar conta e por isso você quer ir lá ajudar, você enfraquece a pessoa desse jeito. Quando você olha para alguém e você acredita e confia que a pessoa dá conta, essa força chega na pessoa. Quando você olha para a pessoa com dó, como criança, que ela não dá conta, que isso enfraquece a pessoa. E aí você vai lá ajudar a pessoa porque você acredita que ela é fraca, que ela não dá conta. Você enfraquece a pessoa. E é um movimento oculto de falta de humildade. Então você dá conta e ela não.
E é nesse momento que muitas pessoas puxam muita carga dos outros. Os heróis, os salvadores se colocam nessa posição. Então eu dou conta de tudo. Eu dou conta da carga de todo mundo e ninguém dá conta, só eu. E aí fica com o mundo nas costas. Né? Por isso que ele fala aí que a ajuda adequada ela é discreta, ela é humilde, é só no essencial. Agora vamos lá, terceira ordem da ajuda. A terceira ordem da ajuda, então, é que o ajudante se coloque como adulto perante um adulto que procura ajuda. Com isso, recusa as tentativas do cliente de forçá-lo a fazer o papel de seus pais. É compreensível que isso seja sentido e criticado por muitos como dureza. Paradoxalmente, essa dureza é criticada por muitos como presunção. Embora, olhando com exatidão, o ajudante seja muito mais arrogante numa transferência de relação entre pais e filhos. A desordem da ajuda ocorre, então, quando o ajudante permite que o cliente faça reivindicações a ele como uma criança faz a seus pais. E quando o ajudante trata o cliente como uma criança, para poupá-lo de algo que ele mesmo precisa e deve carregar, a responsabilidade e as consequências. Por exemplo, um terapeuta que fica resistindo em falar as verdades que o paciente precisa ouvir, a responsabilidade deles no processo. Por exemplo, o paciente ele pode chegar no processo terapêutico na postura de vítima, tá? E ficar buscando validar essa postura com o terapeuta. Tá? Se o terapeuta está muito excessivamente polarizado no feminino ou entra nesse papel de pai ou mãe, o terapeuta ele vai ficar querendo, tadinho, que pena que isso aconteceu com você, nossa, e ficar reforçando essa identidade de coitado, de coitada. E isso perpetua o problema. Pois faz parte da solução a pessoa identificar como que ela criou ou atraiu a situação que ela está vivendo. E as verdades ocultas que estão passando ali do olhar dela e que pode ser difícil. Então, o terapeuta, ele não pode ficar querendo ser aceita pelos pacientes. Ele precisa ter um compromisso com a verdade, ele precisa ter um compromisso com a melhora real da pessoa, mesmo que seja por fonte de informações difíceis. Entendeu? E muitos terapeutas vão querer pegar o paciente no colo. Não só terapeutas, outras pessoas em movimentos de ajuda. Querer assumir realmente uma postura principalmente de mãe, tá? Perante o paciente e ficar com ele no colo. E tem a contratransferência, né? Também. E às vezes o terapeuta também quer
esse tipo de conexão, quer se sentir útil e às vezes tem medo de falar uma verdade e o paciente ir embora, aí fica sustentando essas relações disfuncionais, tá? Por exemplo, muitas vezes você pode ter uma postura dura e verdadeira com o paciente, mas essa postura dura e verdadeira cria quebra um padrão interno no paciente, que é o que ele está precisando. E vamos supor que aí o paciente acha que você é duro, que você foi muito direto e reto, e aí ele não volta mais, mas ele melhora. Era o que ele precisava para sair, por exemplo, da criança e ir para o adulto e assumir responsabilidade. Só que esse tipo de ajuda, ele libera a energia, ele deixa a energia mais fluida. Você vai receber muito mais pacientes. Guardem isso. E às vezes, você fica nessa postura de querer agradar, essa postura de maternalizar os pacientes, e aí você mantém muitas vezes o paciente ali sem melhorar, sem ir no ponto que precisa ir durante muito tempo. E aí a sua energia fica ganchada. A sua energia fica ganchada com o paciente e isso segura os fluxos de chegarem novos pacientes para você. Porque criou-se ali o que o Bert fala de a postura terapêutica, o vínculo de dependência entre o paciente e o terapeuta. E cada um acaba ali sem perceber, entrando num lugar sistêmico um para o outro. Ou entrando no lugar de pai, ou no lugar de mãe para o paciente, ou de irmão mais velho, ou aí vai depender das configurações sistêmicas de cada um. Então, precisa ficar bem atento nesse sentido. Exatamente o que a Eliane falou, né? Os processos de ajuda, eles são... Sabe, você entra e sai da vida da pessoa. Você tem, claro, determinadas situações complexas exigem um período de acompanhamento maior. Mas você entra, faz um trabalho, desenvolve a pessoa em algo, põe ela no trilho e a partir dali é com ela. Aí depois numa nova fase, numa nova curva da vida, ela vem, ajusta alguma coisa e vai. Entendeu? Você tem essa fluidez. Né? Tomar cuidado, criar vínculos de dependência. Dependência com os pacientes. Por isso que eu gosto das terapias breves. Hipnose, constelação, apometria, a radiônica também, né? A radiestesia radiônica, são terapias breves, com começo, meio e fim, num processo mais curto, né? E mais profundo, mais agudo, do que você ficar um ano num processo terapêutico com a pessoa. A chance de ganchar em lugares complicados é maior, tá? Nesses tipos de relação, só como professor, para mim, eu acredito que funciona melhor, tá? Porque já tem essa clareza de papéis, né? Mas os professores também têm que tomar cuidado em relação a isso. Então vamos lá para a quarta ordem da ajuda. A quarta ordem da ajuda requer que a empatia do ajudante deve ser focada mais no sistema como um todo do que exclusivamente no cliente. Ele não se envolve num relacionamento pessoal com o cliente. A desordem da ajuda aqui seria ignorar ou desrespeitar outros membros da família que, por assim dizer,
tem nas mãos a chave para a solução. A elas pertencem, sobretudo, as pessoas que foram excluídas da família. Por exemplo, porque os outros se envergonharam delas. Também aqui o grande perigo é que essa empatia sistêmica seja sentida como dura pelo cliente, principalmente por aqueles que fazem reivindicações infantis ao ajudante. Por exemplo, a pessoa ela vem fazer um tratamento para a área de casal. E aí ela chega só falando mal do parceiro. No coração do ajudante já tem que ter um lugar para a pessoa que está a vítima ali na situação e o agressor. No coração, os dois têm que estar num lugar de empatia. O ajudante não pode comprar as dores da pessoa e ir contra o outro, se envolver, comprar a briga. Porque lembre-se, toda situação de relacionamento é 50% de responsabilidade para cada um. Por mais que não se enxergue qual é a responsabilidade do lado vítima, mas a pessoa está criando e atraindo aquilo. E a função do terapeuta, do ajudante, é ajudar, principalmente um terapeuta sistêmico, é mediar de uma forma em que a solução seja benéfica para os dois lados. E é aí que vem um grande desafio. É aí que vem um grande desafio nas constelações familiares para processos de ajuda e de solução quando envolve situações mais complexas em relação a agressores. Por exemplo, vamos supor que a pessoa relata uma situação de abuso. O terapeuta não pode imediatamente entrar num processo de raiva e indignação contra o agressor. Senão ele se envolve emocionalmente, puxa essa carga para ele sair do seu lugar. Aí o terapeuta entra no lugar de justiceiro. Não. O caminho das constelações familiares é um caminho crístico. E o caminho crístico é regido pelo amor incondicional e a ausência de julgamento. E o processo de ajuda sistêmica visa a recuperação, a redenção, tanto da vítima quanto do agressor em qualquer situação, salvar as duas almas. E é isso que faz com que muitas pessoas confundam o trabalho das constelações familiares e falam, olha, eles estão a favor de abusador, eles estão a favor de assassino. A pessoa está num nível de consciência desse tamanho, não consegue expandir com base no amor divino, no amor crístico, que vai sempre atuar na recuperação e redenção de todas as almas, independente de qual seja a situação. Então o processo de ajuda sistêmica, nesse sentido, a empatia, ele chama de empatia sistêmica, é você não tomar partido e estar numa postura de mediação, e uma postura de compaixão, não julgamento, amor incondicional e de benefício para todos os envolvidos. É uma ajuda sistêmica, não é só individual.
para a pessoa. Entende? Porque se você entra num relacionamento pessoal com a pessoa, aí você, sabe? E aí você entra como salvador, defensor da pessoa perante as questões dela, aí você vai puxar cargas da pessoa para você. Entendeu? Então, é empatia sistêmica, não só pela pessoa que está na sua frente. Aí a Lu perguntou, mas avaliando pela demanda do paciente, a terapia de mais longo prazo também pode ser válida? Sim, Lu, dependendo de quais são as necessidades e os objetivos, né? Porque muitas vezes a pessoa está buscando um processo ali não só para resolver uma questão, mas trabalhar na transformação pessoal de determinadas características. Mas aí tem que tomar cuidado com esse longo prazo, né? E entrar mais por um tempo na postura do terapeuta para ajudar a curar ali aquela dor, aquele processo, e depois é um trabalho mais de professor e aluno, tá? Para que a pessoa desenvolva ali a sua força e siga no caminho dela, e não você ser a força da pessoa, tá? Entendeu? Agora a quinta ordem da ajuda. A quinta ordem da ajuda é, portanto, o amor a cada ser humano. Não importa o quanto essa pessoa seja diferente de mim. Dessa forma, o ajudante abre seu coração para o outro, e o cliente se torna parte dele também. Aquilo que se reconciliou em seu coração também pode se reconciliar no sistema do cliente. Por exemplo, vamos supor que a pessoa precisa perdoar o pai de alguma questão. Aí essa pessoa procura você na terapia. Aí ela começa a falar mal do pai, desabafar do pai, tudo, fazer todo aquele processo negativo perante o pai, tá? Se o terapeuta também tem questão mal resolvida com o pai, a chance dele comprar essa dor é muito grande, tomar partido, espelhar a situação é muito grande. Por isso que é importante você, quanto mais resolvido nas suas questões, maior é o campo de atuação que você consegue ajudar, porque você fica com a consciência de solução em você. Então, vamos supor que a pessoa fica nesse processo de se lamuriar em relação ao pai, tá? E o terapeuta, ao invés dele tomar partido dessa dor, ele olha para o pai dessa pessoa, ele olha além disso e olha para o pai dessa pessoa com compaixão. Olha para a criança ferida desse pai, sabe que existem histórias ancestrais que culminaram ele a agir daquela forma. O terapeuta já dá um lugar no coração para o pai daquela pessoa que está sendo o agressor na situação, tá? O fato do terapeuta fazer isso facilita com que a pessoa que está sendo atendida consiga fazer também. Porque o terapeuta dá um caminho, dá uma consciência que a pessoa não tinha. Vê se vocês entenderam isso. Por isso que quanto maior é o amor incondicional do terapeuta, mais ele consegue ajudar em terapias sistêmicas, por exemplo. Porque no fundo o ajudado ele precisa atingir esse nível para curar suas relações. E se o terapeuta não faz isso ali perante a pessoa, ele não dá um caminho de consciência para que a outra pessoa possa fazer. É por ressonância, Paula. Por ressonância. É assim que os grandes mestres, Jesus, Buda,
fazem com que as pessoas consigam curas impressionantes? Porque eles já têm a consciência ali do amor, da solução neles. E aí, em contato com essa consciência, a pessoa também consegue acessar isso, um caminho de consciência, e fazer o mesmo. Né? Fazer o mesmo. Entendeu? Agora, se o terapeuta ficar emanando raiva para o pai da pessoa, inconformismo, o ajudado, o cliente, vai continuar fazendo isso. Entendeu? Vai retroalimentar o problema. Aí, ao invés do terapeuta atuar pela paz, pela reconciliação, ele está atuando, reforçando o conflito, reforçando a guerra. Entendeu? Então, esse lugar de não julgamento, de compaixão absoluta, é a quinta ordem da ajuda. Né? Aí ele fala aqui, ó, a desordem da ajuda, nesse caso, seria o julgamento dos outros, que geralmente é uma condenação, e a indignação moral ligada a isso. Quem realmente ajuda, não julga. Essa é a quinta ordem da ajuda. Percebe a importância desse lugar, esse centro vazio de compaixão absoluta, de amor incondicional do terapeuta sistêmico? Né? E pense assim, muitas pessoas que buscam terapia são pessoas que querem redenção na vida, que já fizeram muitas vezes coisas bem complicadas. Tem uma bagagem de culpa grande, estavam perdidas na vida, tiveram atitudes bem complicadas com outras pessoas, e a pessoa acordou e quer redenção. E todo mundo, o divino deixa esse caminho aberto para todo mundo o tempo todo. Mesmo para as pessoas que fizeram as maiores atrocidades. O divino sempre dá um caminho de redenção. Imagina se realmente o divino fosse esse Deus castigador que muitos acreditam que é. As almas não teriam um caminho de redenção. E muitas pessoas que procuram processo sistêmico da constelação querem redenção das suas questões. E elas, para que verdadeiramente o terapeuta consiga ajudar, num primeiro momento, ele vai precisar ter esse lugar de compaixão absoluta e de não julgamento. Livre de indignações. Entendeu? E aí é lógico, num segundo momento, pode conversar sobre umas verdades duras, né, com a pessoa, né? Uma abordagem mais maternal no primeiro momento, acolhedora, e depois uma abordagem mais papo reto, né, de solução, mas sem julgamento. Então entenda, é um treino do amor incondicional em nós, esse caminho. Aí a sexta ordem da ajuda, né, para a gente ir finalizando a live, a sexta ordem da ajuda diz assim: pelo reconhecimento ganho força. Pelo meu reconhecimento, o cliente também ganha força para concordar com seu passado exatamente como foi. A desordem da ajuda é quando queremos que algo seja diferente do que é, ou do que foi. Como se mostra que um ajudante gostaria que algo fosse diferente do que foi ou é? Ele quer ficar consolando a outra pessoa. Consolar significa que ele lastima com o cliente sobre o que foi, da maneira que foi.
mais uma vez, tomar cuidado de olhar para os pacientes e olhar para as pessoas como coitadas, como tadinhas. Filosofia do tadinho é a pior filosofia do mundo, é a filosofia que corrompe processos educativos, por exemplo. E olha sempre para as pessoas como crianças, sempre tadinhos. E isso mima a personalidade e a criança interna. E mantém a pessoa lá embaixo, né? Porque você tá com dó dela, você tá lá em cima e ela lá embaixo. Então, essa ordem da ajuda, ela funciona no seguinte: é você olhar para o passado da pessoa, para o destino da pessoa, como ela sendo uma guerreira em preparação. É você olhar para a riqueza do passado das pessoas e que a experiência difícil trouxe. Eu falo para muitas pessoas, eu só consigo ser o professor, terapeuta que eu sou hoje por causa de determinadas questões difíceis do meu passado. Eu não permito que alguém olhe para o meu passado hoje e me fale: nossa, coitado de você, como você foi tadinho. Não. Se não for, eu sou grato por esse passado. Se não fosse esse passado, eu não teria determinadas características que me ajudam hoje. Então nós, como profissionais da ajuda, nós precisamos olhar para a história difícil da pessoa sem dó. Sem dó. Olhar com força para ela. Ajudar ela a identificar a sabedoria e a força que ela pode extrair dessa história difícil. E não ficar: nossa, coitado da sua história, tadinho de você, né? Isso enfraquece a pessoa, mantém ela polarizada na vítima. Entendeu? Então, nosso papel como ajudantes é ajudar a extrair o lado guerreiro, o lado forte da pessoa. E não polarizar ela na vítima, no coitadinho, e ela ficar, girando nesse coitadismo na sua realidade. Entende? Ajudem mais como tipo um personal trainer do que como enfermeiro, enfermeira das pessoas, olhando as pessoas como incapacitados. Isso não ajuda. Se ajuda é só por um tempo, depois atrapalha, pois cria pessoas fracas e dependentes. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os conteúdos de hoje, chama no direct, tá? Quem ainda não está no canal do Telegram, entra pelo link do perfil, que você tem acesso a todas as gravações que já aconteceram, tá bom? E se você deseja se tornar um profissional de alto nível em constelação familiar, chama no direct também, que nós temos uma formação em constelação na água para preparar terapeutas de alto nível nesse sentido, ok? Um grande abraço e nos vemos na próxima live. Eu aviso nos stories e no Telegram o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Até a próxima, pessoal.